Signo de Escorpião, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura do Aura Mística Tarô. Eu sou a Dani, quero mais uma vez começar a semana agradecendo o engajamento de vocês, a lealdade. Isso me motiva muito, como eu disse, né? Vocês me levaram a viver coisas que eu nunca vivi em 10 anos de internet, nunca tive em rankings, né? Enfim. E é muito legal, né, ver esse trabalho alcançando pessoas. Então, eu quero agradecer muito aí o carinho de vocês, tá? Já estou aqui, ó, com a nossa velinha acesa, para que nossa leitura seja iluminada e que a espiritualidade venha nos trazer direção, confirmação. Para quem está chegando agora, também sou uma escorpiana de plantão e estou muito animada para saber o que a espiritualidade tem para nos dizer essa semana, né? E qual é a direção, enfim, que a gente precisa olhar, para que a gente tenha um pouco mais de clareza. Certo? Então vamos começar. Eu peço, por favor, espiritualidade, por favor, universo, uma mensagem para as pessoas do signo de Escorpião. O que o signo de Escorpião, o que vem na direção do signo de Escorpião para os próximos 7 dias? O que nós precisamos ouvir neste momento, por favor, espiritualidade, por favor, universo? O que essa comunidade do signo de Escorpião precisa ouvir neste momento, por favor, espiritualidade, signo de Escorpião. Obrigada. Nossa. As de Ouros. Um novo. Eu não lembro a leitura da semana passada, porque eu entro no campo e aí eu acabo que eu me desconecto depois que eu saio. Mas eu não lembro muito bem. Mas para essa semana tem uma nova realidade na matéria que a gente vai ver a olho nu. Então, é um novo começo que você começa a perceber na tua vida. Então, não é uma nova ideia, não é um novo desejo, não é um sentimento, um pensamento. Eu tô pensando em começar. Eu tô sentindo vontade. Não. O Ás de Ouros, né, ele é palpável, ele é material. Então, essa semana, você vai começar a ver a olho nu uma nova realidade na matéria acontecendo para você, tá? Então, tem um novo começo material, tem uma nova manifestação que é real, não é interna, sabe? Não é intuição, tô sentindo que algo, não. Vai acontecer. É material, tá? E tem muito forte isso, assim, uma nova realidade, um novo começo visível. Vocês vão começar a ver que algumas coisas de fato mudaram, que algumas coisas estão diferentes, que tem novidade na rotina e prática, assim. Uau! A força. É como se essa nova realidade, ela trouxesse um novo entusiasmo para você. É como se você fosse relembrar do teu poder, do teu potencial, da tua força, da tua garra, daquela vontade de ir para a vida, de fazer acontecer. Só que aqui também tem uma camada de leveza. É muito interessante isso que tem aqui. É como se essa força não é para ir para aquele lugar escorpiano de lidar com o caos, de lidar com o conflito, de lidar com o drama. Não. É do tipo assim, eu sei que eu sou forte e tem uma coisa aqui também de merecimento. É como se você se sentisse merecedor e merecedora dessa abundância que começa a vir para você. Você se reconhece como forte, mas você não precisa mais provar que é forte.
É como se isso que começa a acontecer na sua vida te leva para um lugar de leveza, só que não diminui a tua força. É como se antes Escorpião tivesse que provar que é forte. É como se antes Escorpião tivesse que mostrar na força do braço que consegue. Agora é tipo assim, esse novo começo. Eu sei que eu sou forte. Eu sei que eu consigo superar coisas incríveis. Eu sei do meu poder, eu sei do meu potencial, eu sei da minha garra, eu sei da minha coragem, eu sei da minha ousadia, mas eu quero viver na leveza. Eu quero que as coisas fluam com leveza. Eu quero viver em paz, eu quero viver tranquilidade. Eu não quero mais ficar renascendo o tempo inteiro. Eu quero viver estável, eu quero viver tranquilo. Então aqui tem muito forte no campo de vocês uma leveza. Só que essa leveza não faz você se sentir fraco ou fraca. É como se antes você quisesse carregar todo mundo nas costas, você quisesse carregar tudo, não deixa que eu faço, eu ajudo, eu sou leal, eu tô com você, eu tô com todo mundo. Mas isso fazia, era como se você fizesse isso para validar sua força. Só que você já passou por tanta coisa, você já passou por tanta falta, você já passou por tanto perrengue, você já sobreviveu a tanto desafio que você não precisa provar para mais ninguém que você é forte. Você já sabe que você é. E você não precisa atrair dificuldade na vida para provar para os outros que você consegue, porque no fundo você já sabe que você consegue. Essa semana é como se alguns escorpiões fossem se libertar da necessidade de provar que são fortes. Porque quanto mais você tem necessidade, quanto mais a gente tem necessidade de mostrar que a gente é forte, de mostrar que a gente consegue, de bater no peito, dizer, olha, eu... mais a vida traz desafio para você mostrar sua força. Desde 2022 eu falo, olha, eu sei que eu sou forte, eu sei que eu sei botar um prego na parede, eu sei que eu sei trocar uma resistência de chuveiro, eu sei que eu sei montar um armário de pia, só que eu não quero. Eu não preciso fazer para provar que eu sou forte, entende? Então é como se essa semana você fosse... isso fosse se acalmar dentro do teu coração, aonde você fosse entender, olha, eu tenho uma guerreira aqui dentro de mim, se eu quiser guerrear, menina, bora pra luta. Bora pra luta, porque se tem uma coisa que eu sei fazer é lutar. Mas eu quero viver lutando? Eu quero viver em guerra? Eu quero ficar atraindo dificuldade, falta, desafio para estar sempre na luta? Desculpa, mas não. Não. Eu quero leveza. Eu quero paz de espírito, eu quero tranquilidade. Então é como se essa semana alguns escorpiões fossem começar a se despedir da guerra. Fosse começar a se despedir da necessidade de provar que você é forte, porque se você tem que provar que você é forte, a vida vai te trazer uma enxurrada de falta e desafio para você ter uma história de renascimento para contar. E eu sinto que eu tô falando com pessoas de escorpião que estão extremamente cansados e cansadas de ter uma história difícil, dura para contar. Esse novo começo, tem uma energia meio dondoca aqui. Esse novo começo não vai ter guerra não, tá? Não vai ter luta, não vai ter desafio, não vai ter nada disso. E talvez alguns de vocês sintam dificuldade em lidar com essa nova fase que não vem tão dolorosa, tão cheia de obstáculos e tão desafiadora, tá? Porém, é uma fase para vocês perceber que você pode ser forte e deixar o outro carregar a parte dele. E que o fato de você deixar o outro carregar a parte dele não te faz mais fraca. O fato de você não querer mais carregar o mundo nas costas, não querer ser a pessoa que salva todo mundo, que resolve a vida de todo mundo, não faz você mais fraca. E é como se você descobrisse a sua força cuidando só da sua vida. Olhando para você. Aqui tem uma coisa de soltura, assim, até nas costas vem uma pressão, que é como se você soltasse algo muito pesado que você usava para sustentar
a narrativa de que você consegue, a narrativa de que você é forte. Então tem algo essa semana que você vai soltar, que você vai deixar para trás, que você vai tirar dos teus ombros, das tuas costas. Isso serviu para você ter essa narrativa de mulher, tipo, foda, assim, nossa, olha como eu consigo, olha como eu sofro, olha como eu, sabe? E aí você vai se despedir disso e você vai perceber que essa força, ela continua dentro de você. E que você não precisa mais carregar nada para provar nada. Gente, tem um peso enorme, enorme, mas enorme, assim, ó. Tem um peso gigante que sai da vida do escorpião essa semana e que fez parte da sua narrativa difícil, dura, sabe? Pesada. Oito de paus. E quando isso acontece, gente, e aí tem outra coisa que, além de oito de paus ser uma carta de muito movimento, vem falando dessa leveza também. Por quê? Porque é um movimento rápido. Experimenta se mover rápido com uma tonelada nas suas costas. Você não consegue correr com um monte de coisas em cima de você para carregar. Por mais forte que você seja. Quando você deixa um peso que não te pertence, quando você solta uma bagagem, quando você solta o que não é você, o que não combina com você, quando você solta um bocado de conversa, um bocado de gente, um bocado de coisa, fica muito mais fácil você correr com o mínimo de bagagem possível. E aí sim a vida começa a ir para frente. E aí sim as coisas começam a caminhar. E tem uma coisa aqui de velocidade, escorpião. A vida vai dar uma acelerada bonita para vocês, tá? Ou melhor, para nós. Ai, eu gosto. Vou pegar também aqui o negócio, o axé aqui da leitura. Tem uma acelerada aí, o negócio acelera. Dá uma acelerada bonita aqui na vida de vocês essa semana, tá? Pagem de ouros. O Pagem é uma energia jovem. Por quê? Porque é a primeira vez que vocês vão começar na vida carregando só o que pertence a vocês. Então, tudo essa bagagem que fica para trás é uma novidade você andar sem esse peso todo, entende? Porque você precisava disso para aquela narrativa de, olha, Fênix. A Fênix carrega, é um pássaro muito associado ao arquétipo de escorpião, que carrega grandes pesos e quando não aguenta mais carregar, renasce, né? Morre ali nas cinzas, se consome no próprio fogo e vai de novo renascendo. Então, é como se você soltasse. Ao invés de você se queimar e você queimar tudo, você solta. E você aprende agora a viver sem aquele peso. Isso é novo para vocês, tá? Tem um alinhamento muito bonito também com relação à vida financeira de escorpião. É como se a partir daqui tivesse um recomeço. Tem muitos escorpiões que vão sair de uma energia bem expressiva de falta, de escassez, de dor, tem uma agonia aqui, e a partir daqui é um recomeço, tá? É um recomeço para muitos aqui na área financeira. Então, vocês vão ver a vida financeira de vocês começar a ficar mais leve a partir de agora. 4 de espadas. Tá vendo que essa imagem parece um ninho? Ou melhor, é um ninho? Tá vendo ela deitada ali em posição fetal? Aqui tem um coração, aqui tem alguns fios, ó, que estão sendo conectados. Esse momento aqui, lembra quando saiu a carta da força, o momento que eu falei sobre vocês soltarem algo e vocês se permitirem descansar e isso não afeta quem você é? Aqui é um momento de regeneração. É um momento onde escorpião começa a viver uma vida com leveza. Para alguns vai vir um estranhamento do tipo, nossa, é tão estranho as coisas funcionando, é tão estranho as coisas dando certo para mim. Mas é isso que acontece a partir daqui, tá? Depois de muita dor, porque o 3 de espadas, a carta que vem antes, é uma carta de muita dor, de muita dor. É como se vocês agora começassem a viver um tempo de regeneração.
Vocês vão se reconstruir, mas vão se reconstruir para viver com leveza. É uma permissão para descansar. É uma permissão para desacelerar. É uma liberação de culpa sobre a responsabilidade do outro, você soltando, dizendo, olha, cada um foi para o caminho que quis, cada um vai viver a consequência do que escolheu e eu vou deixar que cada um viva a consequência do que escolheu, porque eu não vou impedir ninguém de ficar vivendo a consequência, porque senão quem está vivendo a consequência sou eu. Então eu vou soltar. E quando você solta, você se permite finalmente descansar, depois de um período de bastante dor aqui, tá? E isso não te faz mais fraca, isso não te faz mais fraco. Isso é uma coisa bem importante que tem aqui na leitura de vocês. E é por isso que as coisas começam a caminhar, por isso que você começa as coisas começam a fluir com mais velocidade para vocês. Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é uma rainha bem fria. Ela não se deixa levar pelas emoções. É sim, sim, não, não. Me fez mal, não vou perder tempo com quem não está agregando valor na minha vida. E é por isso que começa a leveza, porque vocês têm uma energia um pouco radical aqui. É como se vocês fossem de fato cortar e deixar para trás muita coisa que vocês estavam carregando. Então, essa energia de Rainha de Paus, essa energia que começa a cortar, né? Ela vem com a espada e ela deixa para trás. Algumas coisas vão ficar para trás. E por que essas coisas vão ficar para trás? É que a vida de vocês começam a andar com muita velocidade. Ai, gente. 6 de espadas. Transição, gente. Não tem muito. E essa é muito interessante, porque esse 6 de espadas é ela saindo de águas turbulentas, de um mar revolto, e indo para um lugar mais tranquilo. Então aqui a vida de vocês começa a caminhar, eu volto a dizer, para um lugar de leveza, para um lugar de paz, para um lugar de tranquilidade, para um lugar de prosperidade, e muitos vão estranhar. Por quê? Porque precisam da dificuldade para dizer que olha como eu sou guerreira, olha como eu dou conta do difícil. Tem gente que se orgulha de dar conta do difícil, eu já fui essa pessoa também. E quanto mais a gente se orgulha de dar conta do difícil, mais difícil a vida manda pra gente se orgulhar. Então, a partir de agora, até hoje eu fiz isso, né? Hoje é lua minguante, no dia que eu tô gravando esse vídeo, vai pra vocês na lua nova. Eu fui hoje no mar de manhã, moro pertinho da praia, eu fui escrever uma carta de despedida do meu eu do passado. E nessa carta do eu do passado eu falava exatamente isso, né? A partir daqui, eu agradeço muito a Dani que eu fui, mas eu deixo ir a Dani, que precisava da luta, da dificuldade, para poder merecer a vida boa. Então eu mereço a vida boa aqui agora, eu mereço a tranquilidade, eu mereço a prosperidade, e eu me libero da necessidade de sofrer, que é a jornada do herói, para merecer tranquilidade. E aí eu escrevi isso hoje de manhã. Queimei, enfim, fiz ali, né, o meu ritual de despedida, e é isso. Deixei as águas turbulentas para trás, deixei para trás, né? Eu quero tranquilidade, eu quero facilidade. Então aqui é uma transição, sabe, do difícil para o fácil, do pesado para o leve. Só que enquanto a gente honra o difícil, enquanto a gente honra o pesado, mais disso a gente vive, tá? Então aqui é isso, um novo começo em águas mais tranquilas. E isso é muito estranho para Escorpião, chega a ser assustador aí. 10 de paus, você voltando só com o que é essencial, né? Deixando um peso para trás, deixando uma montanha que você subiu, e aí você foi até lá e você disse, nossa, eu passei tanto trabalho para subir essa montanha, e quando eu cheguei aqui no cume dessa montanha, que eu dei o meu sangue, que eu dei minha vida por algo ou por alguém, eu cheguei aqui e eu vi que não valeu a pena a vista. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o caminho de volta, e eu volto só com o que me pertence, e deixo. Então aqui, vocês renunciando a algo que vocês já desejaram muito também, em algum momento, em algum período da vida de vocês, vocês soltando esse peso, deixando algo para trás
e seguindo só com aquilo que verdadeiramente pertence a vocês, tá? E olha que lindo, né? Ela sai aqui bem nesse ninho aqui, tá? É vocês agora se permitindo viver com leveza, prosperar com leveza. E dispostos, tá? A deixar o que for preciso. O louco, olha a leveza. Tem tarô que o louco é uma pessoa só com uma trouxinha nas costas, né? Porque o louco, além dele se jogar no desconhecido, e essa leveza, ela é desconhecida para escorpião. O escorpião não está acostumado a viver na leveza. O escorpião está acostumado com o caos. O caos é o lugar mais confortável para o escorpião. Né, o signo ali do renascimento, da morte, né, da dor. Então, o louco é uma carta de leveza. Olha a leveza dessa carta. Ela tem aqui, né, um cristal, um bastão. É a leveza, é a liberdade, é o desconhecido. Então, esse caminho para vocês é novidade, tá? É novidade. A vida vai ficar mais leve, as coisas vão acontecer muito rápido para vocês e Escorpião vai estranhar, porque Escorpião está acostumado com a vida dura, pesada e difícil. Escorpião está acostumado a ser leal muitas vezes a quem não é leal com o Escorpião, a ter devoção a quem não devolve com a mesma moeda. Escorpião está acostumado a carregar muitas pessoas nas costas, a querer salvar, a querer ajudar, porque quando Escorpião gosta, quando Escorpião confia, Escorpião é tudo ou nada, ou você tá com alguém ou você não tá, e quando você tá, e você carrega o peso do outro junto com ele, você não deixa a pessoa carregando sozinha. Só que você chegou em algum lugar que você percebeu que algumas coisas que você sonhou e que você desejou com alguém não desejou na mesma medida que você. Então você está fazendo o caminho de volta. E nesse caminho de volta tem leveza, tem facilidade. Só que o Escorpião não está acostumado com leveza e não está acostumado com facilidade. Escorpião não está acostumado com descanso. Tá? Escorpião está acostumado com o caos, com a falta, com o desafio. Então aqui, gente, essa leitura ela é tão profunda e tão complexa que enquanto a gente não aprender a soltar o orgulho que sente por carregar muita coisa, nada se faz novo. Então aqui o maior desafio vai ser valorizar a leveza, é valorizar a tranquilidade. Observe essa semana as coisas que estão acontecendo com facilidade e observe o desconforto que é ver tudo dando certo, ver o crescimento acontecendo com leveza e com facilidade. Olha só, no fundo do deck, a carta da falta, gente. 5 de ouros, a carta mais temida, né, do tarô. A carta da falta, a carta do vitimismo. Só que a chave tá aqui para pegar e sair. Só que ela fica aqui, ó, olhando para baixo, olhando para a dor, olhando para o sacrifício, olhando para a história triste, olhando para a dificuldade e se orgulhando. Olha como a minha vida é difícil, olha tudo que eu já passei, olha. Inclusive, isso foi uma das coisas que eu escrevi na minha carta de hoje, você acredita? Menina, juro pela minha vida, por essa vela aqui, ó, que nos ilumina. Hoje eu escrevi assim: hoje eu me despeço da Dani, que contava as histórias difíceis, a narrativa de luta, de dor, de falta, e acabou. Isso fez parte da minha história, mas não quero mais ficar contando a minha história difícil e dura. E eu percebi que eu só contava essa história difícil para poder justificar o que eu vivo de facilidade na minha vida, e eu não quero mais. Porque de alguma forma a gente também ganha quando a gente vai lá com orgulho dizer, olha, eu dei tudo para essa pessoa não me valorizou, essa pessoa não isso, não aquilo, olha como eu sou boa, olha como eu sou incrível, olha como me desvalorizam. Existe uma necessidade de se despedir de uma falta que começa na palavra. Né? A palavra ela cria, ela tem o poder de criar. E quanto mais apego a gente tem a uma narrativa dura e difícil, mais disso a gente cria, mais disso a gente manifesta, tá? 7 de espadas, uma carta que vem falando também ou de fazer coisas escondido, ou de alguém tirando algo de você.
Tem uma coisa aqui de ser sugado. É como se o escorpião fosse cortar alguém que suga a tua energia, que suga o teu campo, tem uma coisa de vampirização aqui também, tá? Então, é um pouco isso. E a partir daqui também, essa carta falando de silêncio, vocês precisando silenciar a narrativa dura e difícil. Parar de criar mais disso. Cada lugar que encosta, nossa, porque minha vida é isso, porque minha vida é aquilo. E aí, quando você silencia essa narrativa de dor e de dificuldade, cara, olha isso, a carta da vitória, a carta do carro, a carta do sucesso, a carta que faz o movimento, a coisa que as coisas vão para frente. Essa carta leva você a lugares que você nem imaginou que você poderia, tá? Mas aqui tem muito isso, assim. Tem que fechar a boca, tem que silenciar e parar com uma narrativa de história difícil, tá? Parar de falar de conflito, do que não deu certo. 5 de paus, 2 de paus, a sacerdotisa e o sol. É isso, gente. A vida vai mudar muito para vocês. Só que tem uma necessidade aqui da gente parar de contar a nossa história triste, a nossa história difícil. Então, assim, essa semana a vida começa a se movimentar. Tem uma coisa também, né, de sair de uma escassez. Na sequência aqui vem o carro. Então, o escorpião deixando um período de escassez, deixando um período de falta aqui para trás. Não tem aqui, ó. Tá? Tem um período de falta, de escassez saindo da vida de escorpião. Só que a facilidade é uma novidade. Então, cuidado para não se auto-sabotar nesse fluxo de facilidade, de tranquilidade, de descanso que começa para vocês, para que você não se conecte de novo com a luta, com a dificuldade, com a dor e por aí vai, tá? Então, começa a perceber o que tá vindo e o que tá saindo, deixa sair, deixa ficar no passado, né? Porque agora é uma nova fase para escorpião, estamos numa lua nova, inclusive, quando vocês assistirem esse vídeo, né? Ais de ouros, a leitura de vocês abre com um novo começo. Coloca no papel o seu novo eu, o que tem nessa vida do novo eu, como que é quando você acorda, qual é a leveza que você escolhe viver, que você começa a honrar daqui para frente, né? Qual é a facilidade que você vai cortejar a partir daqui, celebrar, né? Então celebre a leveza, celebre a facilidade, celebre a vida dando certo para você e se despeça, né, da fortuna, daquela que precisa da dificuldade para provar que é forte. Então, a partir daqui, escorpião se despede da dificuldade, da escassez, da falta, para viver um movimento e uma leveza aí na vida de vocês, tá? A vida começa a dar certo, as coisas começam a se movimentar. Vocês vão estranhar, mas esse é um novo tempo aí para escorpião. Certo, escorpião? Então é isso. Se fez sentido, clique em gostei, se inscrevam por aqui e a gente se vê em breve nas próximas leituras.